37. Vamos ler? Eu vou ler, você acompanha, ouça atentamente essa palavra, porque aqui tem revelação profunda para a sua vida hoje. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, ouvi-me este sonho que eu tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? É por isso que tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que você sonhou? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém. Paizinho Santo, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, pelo amor do Senhor derramado sobre nós e pela tua graça, que é tão abundante em nós, contribuindo para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós somos gratos por essa maravilhosa graça que nos assiste de dia e de noite, mesmo quando nós nem percebemos. Lá a tua graça está. O favor que não merecemos conspira em nosso favor. E nós somos tão gratos por isso. Tão gratos que te louvamos, ó Deus. E pedimos agora que essa mesma graça venha sobre as nossas vidas. E que o Senhor possa usar a palavra nessa noite. Abrir a nossa mente. Trazer respostas ao mais íntimo do nosso coração. Que o Senhor possa ocupar as cavernas do nosso coração. Aos lugares sombrios e tenebrosos. As cavernas da nossa alma possam ser ocupadas pelo Senhor nesse momento. Que a tua luz possa invadir-nos. É o que nós te clamamos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém? Todos digam graças a Deus. Irmãos, vocês já ouviram falar de José, da história de José. Eu quero resumi-la para fazer uma base para começar a falar com vocês nessa noite. José era um dos filhos de Jacó, Israel.
E Jacó, ele tinha um amor muito grande por José. Porque José era o filho da velhice. Eu sei o que é isso. Quando eu nasci, meu pai estava quase igual a Abraão, quase 70 anos de idade. Então eu sou o filho da velhice. Então eu sei o que José passou com relação ao amor do pai dele. E José era muito amado por Jacó. Então o que Jacó fez? Jacó mandou confeccionar, uma túnica colorida para José. Há quem diga que ela tinha 7 cores. Imagina, parecia uma porta de circo, né? Imagina você com uma roupa com 7 cores. De longe José era visto. E os irmãos de José tinham muita inveja dele por causa disso. Eles detestavam José. Primeiro, porque José contava todos os rolos dele para o pai. Você tem um irmão assim? Quem tem um irmão, uma irmã assim? Que contava tudo para o pai. Mãe, pai, fulano matou aula hoje. Pai, mãe, olha, fulano fez uma coisa errada hoje. Quem era essa pessoa lá na sua casa? Ou era você? Hein? Fala a verdade aí. Então, José era esse menino. E os pais, os irmãos, aliás, ficavam muito bravos. Eles tinham raiva de José. E agora, Jacó dá uma túnica colorida para ele. Nenhum dos irmãos tinha uma túnica assim. José tem a túnica. E depois que José ganha essa túnica, começa a acontecer uma coisa interessante. Ele começa a ter sonhos. E ele tem um sonho. E ele sonha que ele tinha um feixe, vou falar feixe, um molho, feixe de... A Bíblia nos fala aqui, no capítulo de número 37, que ele sonhou esse sonho. Ele tinha molhos, né, ou feixes, poderia dizer de algum tipo de planta, quem sabe de trigo, não sei. E os outros feixes, os outros molhos, se encurvavam diante do molho dele. Os molhos dos irmãos, os feixes dos irmãos se encurvavam. E quando ele contou esse sonho, os irmãos dele falaram assim: que é isso? O rapazinho da túnica colorida? O que você está achando que você é? A gente vai se encurvar diante de você, cara? Você está enganado. Só porque você é o queridinho do papai? Não é assim não. Depois ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, que a lua e as estrelas também se encurvavam, se inclinavam para ele. Aí o pai já achou ruim. O pai já chegou para ele e falou: meu filho, que é isso? Está achando que eu e sua mãe vamos nos inclinar para você, seus irmãos? Não conta, não fala isso mais. E a Bíblia diz que os irmãos de José, versículo 5, a Bíblia diz que eles o odiavam mais ainda, que eles o aborreciam mais ainda. E porque eles o aborreciam, um dia eles foram trabalhar num lugar muito longe, numa pastagem longe, e José vai atrás deles e não os encontra. Encontra um moço, pergunta: vocês viram meus irmãos? Olha, eles estão muito longe daqui. E ele então foi ao encontro deles. Quando eles estavam ali olhando de longe, imagina uma túnica com 7 cores, meu irmão, você vê de longe, é o arco-íris, né? Eles viram de longe ele. Falou: ah, lá vem ele. Aí um dos irmãos disse: vamos matá-lo. Gente, vamos acabar com ele. Vamos dar um fim nesse nosso irmão. Aí o pessoal: vamos matá-lo. Aí o outro falou: não vamos fazer isso não. Aí Judá teve uma ideia, falou: vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Os ismaelitas vão passar, a gente vende ele, lucra aí umas 20 grana nele aí. E aí lançaram ele numa cova. Tiraram uma túnica, mataram um animal, passaram sangue na túnica e levaram para o pai. E chegaram lá e falaram: pai, José morreu. Uma fera o devorou. Ficou só as vestes dele aqui, está toda suja de sangue. E o pai dele chorou muito. Enquanto isso, ele foi vendido. Ele foi vendido como escravo. E os ismaelitas o levaram para o Egito.
Ao chegar ali, eles venderam ele para um homem chamado Potifar. Potifar, então, o leva para sua casa e o coloca como um administrador de tudo ali. E a Bíblia diz que tudo quanto José colocava a mão prosperava. Só que a mulher de Potifar se apaixonou pelo José. E todo dia ela falava com ele: deita-te comigo, deita-te comigo. E ele dizia: eu não posso fazer isso. Você é a mulher do meu Senhor. E ele confiou tudo a mim. E ele disse: a única coisa que eu te peço, não coloque a mão na minha esposa. Como é que eu vou fazer isso com você? E diz a Bíblia então que um determinado dia, quando não tinha ninguém em casa, ela agarrou José. E José tentou fugir, mas as vestes de José ficaram com ela. E aí então ela disse: olha, ele tentou me estuprar. Ele tentou. E aí todos ali então vieram contra ele e contaram para Potifar. E o Potifar o levou e o encerrou na prisão. E ele foi preso. Vou abrir um parêntese aqui. Varões, homens, levantem a mão direita comigo. Diga assim comigo: Senhor, livra-me da mulher de Potifar. Amém. Amém? É um perigo essas mulheres de Potifar. Só vai dar encrenca na sua vida. Talvez você vai achar que é o cara, o pegador, o garanhão. Mas o final disso aí é muito triste. Não vai dar certo. Até hoje, eu não conheci um que deu certo. Talvez você conheça alguém e diz: não, pastor, eu conheço um, está no auge. Mas o filme ainda não acabou. Espere. A vida continua. Vamos ver o fim. José foi preso. Lá na prisão, Deus era com ele. Ele então começou a organizar as coisas lá para aquele que cuidava da prisão. E ele prosperou dentro da prisão. E Deus usou para interpretar sonhos, e ele interpretou sonhos. Ele disse para um: olha, o sonho que você teve, você vai morrer. E o outro: você vai viver, você vai ser enforcado. E você vai viver com o faraó. Lembra-te de mim, quando isso acontecer, não esqueça. E cumpriu. Mas tudo que ele pediu para não acontecer, aconteceu. Esqueceu dele. Até que um dia faraó tem um sonho. E ele se lembra de José. Esse moço fala: olha, eu conheci um cara lá na cadeia, que Deus fala com ele. Tragam-me aqui. E ele veio, interpretou os sonhos: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 anos de miséria, 7 anos de fartura, aquela história legal e tal. E José se transforma em governador no Egito. E depois, posteriormente, ele livra aquela região toda de uma grande fome e a sua própria família. E o sonho de José se cumpre. Legal. Acabou. Esse é o pano de fundo. Deixa eu te falar uma coisa nisso aqui. Eu quero falar com você sobre sonho. Mas eu não quero falar especificamente sobre sonho. Eu quero falar sobre a estrutura de um sonho. Eu quero falar com você sobre a trajetória, o caminho entre o sonho e a realização de um sonho. A primeira coisa que você precisa entender sobre sonho é: cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. José compartilhou o sonho dele com gente errada. Com gente que, ao invés de falar: cara, que bênção, vai dar certo, você vai conseguir. Ele compartilhou o sonho dele com gente que, quando ouviu, passou a ter inveja. Não é todo mundo que você pode compartilhar o seu sonho. Não é com todo mundo que você pode falar aquilo que você sonha. Não é todo mundo que vai financiar o seu sonho. Não é todo mundo que vai se alegrar com o seu sonho. Não são todos. A Bíblia diz que eles odiavam José por causa disso. Mas esse é apenas um detalhe. O que é interessante aqui é que José ganhou uma túnica colorida. E depois que ele ganhou essa túnica colorida, a vida dele mudou. Existem presentes
que mudam as nossas vidas. Diga comigo, existem presentes que mudam as nossas vidas. Existem presentes que mudam as nossas vidas. José, ao ganhar aquele presente, ele passou a ter sonhos. Existem pessoas que ganham presentes e passam a ter pesadelos. Nem todo presente é um bom presente. Eu estava vendo uma reportagem rapidamente, foi muito rápido. Me perdoem se eu me equivocar no que eu vou falar aqui agora, porque eu só vi assim muito rápido mesmo. Eu estava em trânsito e foi muito rápido. Mas parece que teve um caso de uma criança que ganhou um pirulito. E ao chupar o pirulito, a criança foi internada e depois morreu. Foi isso mesmo? Foi no Rio? Foi, eu não me lembro. Eu vi assim tão rápido isso. E depois eu falei, eu vou ler com calma. E acabou que muita coisa aconteceu e eu não li. Mas é isso mesmo, não é? Ganhou um presente. Aparentemente era um bom presente. Existem presentes que a gente ganha. Eu estou saindo do texto. Para onde o Senhor está me levando, Espírito Santo? Observe coisas que passaram a acontecer com você depois que você ganhou um presente. Pastor, minha vida virou um inferno na minha casa. Pastor, depois daquele presente, eu não consegui dormir mais. Minha filha não dorme mais. Eu me lembro de um irmão um dia que chegou para mim e disse, pastor, a minha filha, ela não dorme no quarto, a menina já vai fazer 15 anos de idade, e a gente faz de tudo e não consegue. Por favor, ore por ela, por mim. E ele trouxe ela no culto, eu comecei a orar com ela. Quando eu comecei a orar com ela, eu tive uma visão. Eu vi um boneco, e dentro do boneco eu vi uma vela preta. Eu disse, filha, você tem um boneco assim, assim, assim? Ela disse, tenho. Eu falei, olha, aquilo ali está consagrado a Satanás. Ela, como? Foi minha mãe que me deu. E a mãe era crente, muito crente. E aí ficou uma situação complicada. Aí o irmão disse, pastor, mas se Deus falou com você, e se está acontecendo, a gente precisa examinar isso. Quando ele chegou em casa, ele foi contar para a esposa. A esposa ficou muito brava. Ah, mas não tem, como? Não tem jeito? E aí houve aquela confusão e o marido falou, filha, eu vou te dar uma outra boneca, mas vamos conferir. Quando eles abriram a boneca, tinha uma vela preta dentro dela. Não foi a mãe que pôs, claro, mas são coisas consagradas. Eu não quero criar aqui uma onda de terror, mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ganha. Existem presentes que vão elevar sua vida. Existem presentes que vão te levar para baixo. E a gente tem que orar. Por isso que a Bíblia diz que tudo que a gente ganha, a gente tem que dar graças. A gente tem que orar. Vai comer? Ora. Vai beber? Ora. Tudo que você fizer, ore antes. Desconsagre. Consagre a Deus. Amém? Não estou falando que, pastor, eu tenho lá, então eu vou ter que jogar fora. Não, consagra a Deus, porque senão vai que a nota de 100 que você tem no bolso, você foi consagrado ao diabo. Você vai rasgar ela? Não vai. Essa aqui, pastor, pode até ser, mas eu não rasgo. Então não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que tudo aquilo que alguém der, tudo aquilo que chegar até você, Senhor, graças te dou. Está consagrado a ti. Ponto. A Bíblia diz que tudo com ações de graça é santificado. Ok? Volto para a mensagem. Não sei por que eu falei isso aqui. Mas José então ganha aquela túnica. E ao ganhar a túnica, a vida dele muda. Ele começa a ter sonhos, revelações. Deus começa a falar com ele de uma forma muito clara. Sabe, eu fico imaginando, a partir da túnica vieram os sonhos. A partir da túnica. Talvez a partir daquela Bíblia que você ganhou. Talvez aquela oração, aquele presente. Eu e você, muitas vezes, desconhecemos os presentes de Deus. Aquele foi um presente do Pai, aquela túnica foi um presente do Pai. O Pai dele deu para ele. Muitas vezes Deus nos dá presentes e a gente não quer.
Por quê? Porque o presente de Deus nem sempre vem embalado numa coisa muito legal. Às vezes os presentes de Deus vêm embalados em coisas assim muito estranhas. Entende? Às vezes Deus pega uma coisa muito legal, fala assim, eu vou abençoar a vida desse meu filho. E ele fala assim, só que eu vou embrulhar isso aqui. E ele embrulha aquela bênção numa encrenca. E quando você mete a mão naquela encrenca, que ninguém quer, lá dentro, está tudo aquilo que você pediu para Deus. Posso ouvir um amém? Foi assim com o Davi. Deus deu o trono de Israel para ele, embrulhado numa encrenca chamada Golias. Foi assim com a viúva de Sarepta, cujo filho estava morrendo, e chega um profeta faminto na casa dela, ela só tinha comida para o filho. Ela resolve dar a comida do filho para o profeta. E Deus prospera, cura o filho e ainda prospera a vida dela. Eu estava no Rio de Janeiro, pregando na Zona Norte, numa igreja pequena, de um daqueles pastores que são amigos, que gostam muito. Sabe aqueles pastores que sempre vêm aqui participar dos eventos que a gente faz, retiro de pastor, em capacitação, eles saem, vêm, nós somos uma inspiração, uma referência para eles. E aí ele, pastor, vem cá, por favor, eu vou. Eu não olho o tamanho de igreja para pregar, eu sempre falo isso. A fase de pregar para a multidão na minha vida já passou. Basta a gente falar, vamos reunir todo mundo, a gente tem uma grande multidão aqui. Então, para mim, pregar para 1.000, 5.000, 10.000, pregar para 15, 20 pessoas, não faz muita diferença. Eu aceitei o convite. Eu falei, qual data? Dia tal, sexta à noite, sábado à noite. Eu falei, onde é que fica a sua igreja? Zona Norte. Eu falei, sei onde é que é. Tá bom, vamos lá, Deus é conosco. Quando eu aceito esse presente, da sexta à noite, do sábado à noite, no dia seguinte, eu recebo um telefonema. Pastor, eu queria te convidar. Sábado agora foi dia 25? É isso? Dia 25, para o senhor estar falando do Summit. Você talvez não tenha noção do que é o Summit. O Summit é o maior evento de liderança do mundo, hoje. Não é de crente não, é do mundo. Ele ocorre em 160 países, e traduzido em 60 idiomas. Eu falei, não, vocês ligaram para o cara errado. Deve ser outro Alvin, não sou eu daqui de Formiga. Não, é você, pastor. A gente quer você. Você pode estar falando? Que dia? 25. Falei, eu tenho um compromisso à noite. Não, não é à noite, é pela manhã. Aí eu falei, puxa, eu prego sexta à noite, sábado à noite e o sábado de manhã está livre. Aí eu entendi, é Deus pegando e colocando no embrulho. Me manda para a Zona Norte, põe para um lugar complicado para me levar para a Zona Sul. Você está entendendo? E eu vou. Ontem eu falei de manhã para mais de 800 pastores do Brasil. Junto de pessoas conhecidas no mundo. E lá eu de Formiga, da Lajinha, falando lá para o povo. Por quê? Por quê? Porque eu acredito que se eu tivesse falado para aquele irmãozinho assim, irmãozinho, eu não posso ir aí, não dá, não, sabe, sua igreja é pequena, eu não vou aí. Deus não teria me colocado onde Ele me colocou no sábado de manhã. Você está entendendo? Quando você aceita aquilo que é pequeno, Deus te coloca naquilo que é grande. E aí ontem eu aproveitei e fiz o lançamento do meu livro no Summit. Quando eu termino de pregar, a igreja lá, ela começa mais ou menos aqui e vai até lá na esquina. Uma área enorme. Eu saio, eu falo, pastor, você podia assinar ali alguns livros, dar um autógrafo pessoal? Eu falei, vou. Saí, quando eu chego na área da livraria, uma área enorme, uma fila enorme. Eu falei, é o almoço. Eu falei, vai ter almoço aqui? Não, o almoço é em restaurantes. Eu falei, que fila é essa? É a fila para comprar seu livro. Eu falei, o quê? Você está entendendo? Quem está entendendo? Talvez aquilo que você não quer é aonde está a solução de tudo aquilo que você precisa. Deus embrulhou lá dentro. Deus colocou lá dentro. Agora, o que me chama a atenção nessa estrutura é que a Bíblia diz que José, ele tinha uma túnica. O comportamento do pai com ele era diferente.
O pai tinha um amor por ele todo especial. Por quê? Porque José era diferente. A túnica o tornava diferente. José era o filho da mulher que Jacó amava muito. Se você conhece a história, você sabe que ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, lembra? E no dia do casamento, o Labão, sogro é um perigo, hein? Coloca um véu, ele tinha 2 filhas, coloca um véu na outra e diz aqui, olha, você trabalhou 7 anos, toma minha filha, pode ir para a lua de mel. Aí deram lá umas e outras para ele, deve ter tomado umas, e levou a moça para a lua de mel. Quando ele chega na tenda dele, que ele tira o véu, mas peraí, eu acho que eu bebi demais. Não, você é Leia. Sou eu mesmo. Não, mas não foi com você, eu casei. Não, vou devolver. Quando ele chega para o sogro, fala que está aqui a filha, estou devolvendo. Eu quero é a outra. O sogro fala, gente, não combinou bem assim. Se você quer a outra, você vai ter que trabalhar mais 7 anos de graça para mim. Ele trabalhou 14 anos para casar com essa mulher. Isso é que é amor, hein? Isso é que é amor. Seu marido fez isso, irmã? Hein? Jacó inflacionou. Mas presta atenção nisso. O que é interessante nisso aí, e eu e você precisamos entender em tudo isso, é que Jacó, ou melhor, José, era diferente. Ele era diferente. A Bíblia diz que os seus irmãos, ainda por causa da túnica, o odiavam ainda mais. Se era ainda mais, eles tinham inveja dele. Depois da túnica, passou a ter mais inveja. Mas mesmo eles sabendo que eles detestavam a túnica, que aquela túnica era motivo de contenda, de discórdia, de inveja, o José poderia ter pego a túnica e falado assim, essa túnica é muito diferente, isso aqui está dando muito problema, eu vou guardar isso aqui. Não. A Bíblia diz, ele usava a túnica, mesmo que ela o tornasse diferente. Esse é o nosso problema. Deus nos dá presentes, Deus nos presenteia com unção, com poder, com dons, com bênçãos espirituais na nossa vida. E quando Deus nos abençoa, você se torna diferente. É impossível você se tornar uma pessoa, você ser uma pessoa abençoada, sem se tornar uma pessoa diferente. Sim ou não? Quando a bênção de Deus vem sobre você, você é diferente. E porque você é diferente, você chama atenção. E porque você chama atenção, eles te batem. Ninguém joga pedra em pé de laranja que não dá laranja, em pé de goiaba que não tem goiaba. Ninguém bate em árvore que não dá fruto. Se você está apanhando, é porque você tem fruto. José, ele não se intimidou. Ele não se intimidou. O que me chama atenção é o fato de José ter tido coragem de usar a túnica. Mesmo assim, ele não teve medo de usar o presente do pai. Diga comigo, ele não teve medo de usar o presente do pai. A pergunta que eu faço é, você tem usado o presente do pai? Ou você, lá no seu trabalho, você muda a sua personalidade, você muda, você deixa de ser diferente para se adequar. É justamente isso que atrapalha tudo na nossa vida. É quando nós negamos aquilo que Deus nos deu. É quando nós nos envergonhamos do homem e da mulher que nós fomos lá no encontro com Deus, que a gente pulava, dançava e chorava na presença de Deus, do homem e da mulher que levanta a mão e ora aqui dentro do prédio da igreja. Esse é o problema. O sonho vai fazer você uma pessoa diferente, mas você precisa ter coragem. Coragem para quê? Coragem para usar o presente que Deus te deu. Usar aquilo que Deus colocou em você, a salvação que Deus te deu, a unção que Deus te deu. Pastor, eu preciso ter coragem? Sim, você precisa ter coragem, porque quando você é tocado por Deus, você se torna uma pessoa diferente. Você fala diferente. Você veste diferente. E te digo mais, você pensa diferente. Vamos contextualizar, bem contextualizado? Quando você vai para a internet, você posta
diferente. E quando você manda mensagens diferentes. Porque você é diferente. Foi justamente por isso que eles crucificaram Jesus. Porque Jesus era diferente. E o mundo não aceita diferente. O que o mundo quer fazer de nós é massa de manobra, robozinho. Todo mundo, a política tenta fazer isso conosco, a sociedade tenta fazer isso conosco, a grande mídia tenta fazer isso conosco. Você pode observar que eles tentam pensar pela gente. Eles ditam as normas, eles ditam as regras, eles ditam as roupas, eles ditam a cultura, eles tentam ditar tudo. Talvez grande parte da sua infelicidade é porque você não está sendo quem você é. Você está sendo alguém que não tem nada a ver com você para tentar agradar alguém que você nunca viu na sua vida. Moda passa. Eu estava lendo uma matéria algum tempo atrás. Vou falar isso não, deixa para lá. Vamos embora. Sabe, José me chama muita atenção. Porque ele teve ousadia, coragem, determinação para ser diferente. Doa a quem doer, que provoque inveja a quem provocar. Se fulano está com inveja de mim, problema não é meu, problema é dele. Eu não tenho nada com isso. E aí José então entra na rota da realização do sonho. Eu já vi muita gente pregar sobre José, sobre o sonho de José. Mas o que mais me chama nesse texto, quando você começa a analisar profundamente esse texto nunca foi sobre lutar por sonhos. Esse texto nunca foi, na melhor das hipóteses, pelos pregadores motivacionais: persiga seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos, lute pelos seus sonhos, batalhe pelos seus sonhos. Esse texto não tem nada a ver com isso. Quando você observa a história de José, a primeira coisa que fica muito claro é que José nunca perseguiu o sonho. José nunca correu atrás de sonho. Pelo contrário, quando você estuda a vida de José, você percebe que a cada momento da vida dele, se o sonho estava aqui, a cada momento da vida dele, ele só fazia assim, ó. Observa. Só dava errado. Alguém, provavelmente um dia, deveria ter chegado para ele e dito: meu filho, você jogou pedra na cruz, só pode ser. Porque dá tudo errado para você. Não é sobre perseguir sonhos. Não é sobre ir atrás dos seus sonhos. Não é disso que a palavra de Deus está nos dizendo. Pelo contrário. Pelo contrário. José é um exemplo de que, preste atenção, se você ama a Deus, se você serve a Deus, quanto mais encrenca acontece na sua vida, te afastando, entre aspas, dos seus sonhos, é ali que você está mais perto de realizá-los. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Toda bênção vem antecipada de tribulações, de encrencas, de problemas. Mas se tem uma coisa que repete na vida de José, não é o fato de José ir atrás de sonho. José não estava indo atrás de sonho. Mas em Gênesis capítulo 38, versículo 3, a Bíblia vai dizer ali algo muito interessante. A Bíblia vai dizer que, não Gênesis 38, Gênesis 37 a seguir, a Bíblia vai nos dizer ali, Gênesis capítulo 39, versículo 3, que tudo quanto José fazia, tudo quanto José colocava a mão, prosperava. Deus era com ele. Gênesis 39, versículo 3, vai dizer: Deus era com ele. Gênesis 39, versículo 21, lá na prisão, o Senhor, porém, estava com José, estendeu a mão sobre ele, a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Versículo 22, diz que o carcereiro entregou todos os presos na mão de José, porque o Senhor era com ele. O que eu e você precisamos ter uma clareza com relação a isso, é que, independente do que José estava passando,
seja invejado pelos irmãos, vendido como escravo, julgado dentro de uma cova, caluniado por uma mulher, sendo colocado numa cadeia, sem ter a menor culpa, tudo errado. Mas tem uma coisa que é muito interessante, em tudo isso a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. Não importa o que você está passando, não importa se é uma doença, não importa se é uma crise no seu casamento, não importa se é uma situação que veio para desestabilizar sua vida financeira, não importa se é o desemprego que bateu na tua porta, não importa se é um filho ou uma filha que está te contrariando. A coisa mais importante não é o que está acontecendo com você, a coisa mais importante é, o Senhor está com você. Isso é o que importa, isso é o suficiente para que haja uma reviravolta, mais nada. A Bíblia diz que Deus estava com ele. E aí eu percebo o seguinte, não era José, ei, escute isso aí. Não era José que perseguia o sonho, era o sonho que perseguia José. José, ele vai para a cova, o sonho vai com ele. Ele é vendido para os ismaelitas, o sonho vai com ele. Ele vai para a casa de Potifar, o sonho vai com ele. Ele vai para a cadeia, o sonho vai com ele. Ele vai para o palácio de Faraó, o sonho vai com ele. É muito importante eu falar sobre isso. É muito importante. Porque numa era em que você escuta o tempo todo dizendo, persiga seus sonhos, vá atrás dos seus sonhos, faça isso, não abra mão daquilo, não deixe aquilo outro, não vá. Olha, se alguém for contra os seus sonhos, ele é um besta, é seu inimigo, e tarará, tarará, tarará. No mundo em que as pessoas estão fazendo e falando isso o tempo todo para você, a Bíblia está me ensinando o seguinte, esquece o seu sonho. Importe-se com que Deus esteja com você, porque se Deus estiver com você, vai acontecer. Não é você que persegue o sonho, é o sonho que te persegue. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, vai dizer, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Diga comigo, e todas essas bênçãos. Se eu fosse você, eu levantava uma mão para receber isso. E todas essas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Amém. Veja, a Bíblia está dizendo que a bênção vai te alcançar. Se a bênção vai te alcançar, o que está acontecendo? Você está andando e ela está andando atrás. Não é você que vai atrás, é ela que vai atrás de você. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Mas eu e você precisamos entender uma coisa. O caminho do sonho. O caminho do sonho. Josué se torna governador do Egito. E quando ele se tornou governador no Egito, e as coisas aconteceram, possivelmente ele se lembra, no dia em que houve a fome, 7 anos de fome, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, de miséria. Ele faz um grande celeiro, orienta Faraó, e todas as nações do mundo vêm ao Egito. Aquilo ali foi tremendo, toda aquela estratégia de Deus. Agora enriquecem o Egito, porque o mundo inteiro traz dinheiro para o Egito para comprar comida. Só existia comida no Egito. E agora vêm seus irmãos. Eu fico imaginando o dia que seus irmãos chegam ali, e ele reconhece seus irmãos. Se você não leu essa história, você precisa ler essa história, ela é linda, linda, maravilhosa a história de José. Quando os irmãos dele chegam ali, e ele vê todos os irmãos dele com fome, buscando comida, e ele gerenciando toda a comida do mundo daquela época, é bem possível que, ao olhar aquilo, ele disse, o sonho, o sonho, o sonho. É justamente aí que eu e você temos que tomar muito cuidado. Por quê? Preste atenção. Ouça atentamente o que eu vou dizer. Não pisque os seus olhos agora. Não olhe para nenhum lugar. Os teus ouvidos estejam atentos ao que eu vou falar aqui. Geralmente, quando a gente tem um sonho,
a gente tem clareza do sonho. Só que a vida segue. E quando a vida segue, a gente entra dentro do sonho e não percebe. Por quê? Porque, geralmente, quando um sonho se realiza, ele não se parece muito com aquilo que nós sonhamos lá no início. Está entendendo? Por exemplo, para se cumprir literalmente, então tinha que levar os molhos, não sei o quê. Mas não era isso. Não era isso. E é justamente aí que a gente pode cometer erros gravíssimos. Gravíssimos e até irreparáveis para o resto da vida. E qual é esse erro, pastor? O fato de estar vivendo o sonho que você tanto sonhou e não entender que aquilo é o sonho. Faz sentido? Meu sonho. Eu estava falando com os meus filhos essa semana, porque o Pedrinho, é o netinho de 2 anos, ele foi internado, deu uma bactéria lá e ele está até bonzinho hoje, está internado desde quarta-feira. E os pais lá, né? O Jonatas, a Camila lá com ele lá, o tempo todo. E eu virei para Romildo e disse assim, bem, isso te lembra alguma coisa? Isso não me desespera. Porque a gente passou por isso. Quando eles eram criança. Faz parte. Só que quando você sonha em ter um filho, você, pastor, Deus me deu um sonho. Eu vou ter um filho lindo, maravilhoso. Você só vê isso. Mas você não vê aquele neném acordando de madrugada, 10 noites seguidas, e você ali botando um palito no olho para ver se fica, e no outro dia você tendo que trabalhar. Você não vê isso. Sim ou não? Você não vê ele lá, você tendo que ir lá. Hoje não. Ia falar uma bobagem aqui. Quase que eu complico aqui contando minha idade. Lavar fralda. Não existe mais, né, doutor? Você lavou fralda, lavou, Letícia? Doutor, te ajudava? Tem cara, meu. Tem cara. Esse aí é o maridão, né? Esse é o maridão do sonho de Deus. Sabe o que acontece? É que a gente olha e a gente só vê a coisa legal. E aí, quando você está passando uma crise, aí você fala, gente, será que foi o sonho mesmo? Pastor, eu tive um sonho, pastor. Eu vi um homem maravilhoso, lindo. Eu me vi vestida de noiva no altar da igreja. Pastor, era o Senhor celebrando meu casamento. Aleluia, irmão, até arrepio, ora em língua, tá? Daí, quem está casado há 20 anos, 10 anos aí, levanta a mão, 10 anos, levanta a mão. Lembra lá atrás, você sonhou? Foi isso aí mesmo que você sonhou? Os casais em lua de mel aí não valem, hein? Cara, mas eu vou te falar uma coisa, muita coisa mudou. Muita coisa mudou no meu casamento. Depois de 28 anos de casado. E nós já tivemos lutas, dificuldades. Mas eu posso te afirmar uma coisa. O que eu vivo é o que eu sonhei um dia. Com as lutas, com as dificuldades, com as adversidades, com os desafios. Quem está entendendo? Meu sonho é passar naquele concurso. E eu vou passar no concurso. Aí você passa no concurso. E de repente você está lá no seu trabalho. Aí começa um monte de encrenca. Aí você fica, será que foi isso mesmo que eu sonhei? E é justamente aí que mora o perigo. Por quê? Porque às vezes, por causa de alguma circunstância, você está abrindo mão daquilo que um dia você tanto sonhou. Porque os sonhos que a gente tem, nem sempre eles são da forma como nós sonhamos. José sonhou com o sol e as estrelas e a luz se inclinando diante dele. Isso não aconteceu. Obviamente, numa outra linguagem. Então eu e você precisamos tomar esse cuidado, porque talvez hoje você esteja bem no meio de um sonho e
está reclamando, dizendo: Deus não realizou o meu sonho, enquanto você está dentro dele e você não está enxergando. Você não tem olhos para ver o que Deus está fazendo com você. José sonhou, 2 décadas depois, ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente, foi esquecido, não foi reconhecido pelo processo de liberdade da outra pessoa. Quando o sonho dele realizou, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu uma coisa, que é muito difícil entender. Num mundo de Instagram. Eu vou repetir. Quando a gente fala de realização de sonho, é muito difícil de entender os sonhos de Deus. Num mundo de Instagram. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, todo mundo come as melhores comidas do mundo, viaja nos melhores lugares do mundo. Você só coloca, você olha para as pessoas, às vezes você segue alguém lá, você só vê aquela pessoa, só coisa legal. Aí você olha para você e fala: minha vida é um inferno. Quem está entendendo? Eu e você precisamos ter essa clareza. Ainda que nós tenhamos equipamentos fotográficos que são capazes de fazer de você um cara feio, encardido, ficar uma pessoa legal e bonita. Além de você ter um aparelho que tira uma foto, e tem filtros, e tarará, e tira aquela mancha, e você quer tirar, você quer melhorar aí sua orelha, você melhora, você quer melhorar o nariz, você melhora, você quer melhorar o queixo, você melhora, o aplicativo te engorda, te emagrece, tem uns aí agora, de vez em quando tem umas propagandas, né, que eles põem até uns gominhos assim na barriga, você já viu aquilo lá, o cara fica todo saradão, sabe? Eu acredito que Deus ainda é dos velhos tempos. Eu acredito que Deus não está usando muito iPhone, sei lá como é que chama as marcas aí, Samsung, sei lá. Deus não está usando isso não. Eu imagino que Deus usa. Sabe aquela máquina que você vê no filme? Que o cara vai lá assim, põe um pano na cabeça, você fica lá e ele fala assim: ei, olha o passarinho, e pá, bate. Aí você fala assim, quem é dessa época? Ele levanta a mão. Ah, mas ninguém, só o Dom teve coragem lá. Irmão, o casal ali. Ó. Não, quando eu era criança, eu peguei isso. Eu era menino, um dia, minha mãe, eu fugi. Jesus sumiu. Maria e José não acharam ele estava lá no templo. Eu estava tirando foto com esse cara. Mas, sabe, aí você tirou a foto. Ei, eu quero ver. Aí o cara fala: não, isso aqui agora eu tenho que levar para um laboratório escuro. Trabalhar. Não pode ter luz, não é assim? Não pode ter luz. E leva para um laboratório escuro. E lá no laboratório escuro ele trabalha e mexe e tal, tarará, para depois ele vir com a foto e te apresentar a foto. Eu penso que Deus faz assim ainda. Sabe, não é essa coisa instantânea não. Deus pega os nossos negativos, porque é assim que o fotógrafo faz, pega os nossos negativos e leva para um laboratório escuro. E é no escuro que Deus vai trabalhando os nossos defeitos. É no escuro que Deus vai trabalhando as nossas impurezas, as nossas debilidades, as nossas falhas de caráter, de personalidade. E Deus vai permitindo situações, circunstâncias, para trabalhar aquilo em nós. Sabe, quando José, quando o sonho dele realizou, não foi na forma de estrelas brilhando, mas foi na forma dos seus irmãos o traindo, o vendendo, mentindo, falando para o pai. Gente, imagina a tristeza de um pai, os irmãos falar: pai, seu filho morreu. Imagina os irmãos mentir, falar uma coisa absurda dessa para um pai. Quantos anos que aquele pai sofreu. Há quem diga que foram 2 décadas acreditando que o filho estava morto, enquanto na verdade o filho estava vivo. Foi assim que aquele sonho realizou. Eu e você precisamos entender isso. Agora José está ali. No sonho
realizado. Porém, ele se vê no meio, no sonho, quando ele contou, os irmãos se inclinavam para ele. E agora, na realização do sonho, apesar de ele ser o governante, era ele que estava servindo os irmãos, dando comida para os irmãos. Eu e você precisamos ter essa clareza, que o meu sonho, o meu sonho, o seu sonho, se não é um sonho que no final você serve, esse sonho não serve para você. Você é testemunha de pessoas que você conhece, que tem tudo o que gostaria de ter na vida, mas não tem felicidade. Realizou todos os sonhos e se matou. Realizou todos os sonhos, porque na verdade aquele sonho não tinha nada a ver com o sonho de Deus para a sua vida. Sabe, esse microfone aqui, essa xícara aqui, ela pode sonhar em ser uma tampa de tanque de gasolina de carro. Meu Deus, que gambiarra. Mas dá, não dá? Ela pode sonhar, meu sonho é ser uma tampa de gasolina, de tanque de gasolina. Eu vou fazer parte de uma Ferrari. Eu vou viajar o mundo. Eu vou fazer parte de um, como é que chama aquele carro da Chevrolet que é muito famoso? Camaro. Eu vou fazer parte de um Camaro. Eu sou a tampa. Pode ser que até um dia uma tampa explode e o cara olha para a caneca e fala, vai ter que ser isso aqui mesmo. Mas esse não foi o propósito da criação dela. Então ela nunca vai se encontrar. Quem está entendendo? Talvez o que você sonha não tem nada a ver o propósito para e pelo qual Deus te criou para ser. E aí quando você realiza aquilo, você olha para trás e vê toda uma vida em função daquilo e diz, não valeu a pena porque eu tenho, mas parece que não sou nem grato por isso. Eu não sinto gratidão por isso, porque sinceramente não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você, porque você era uma caneca querendo ser uma tampa de combustível, de tanque de carro. José, no fim, ele percebe que não eram os irmãos que o serviam, era ele que servia os irmãos. Eu e você precisamos ter essa clareza. Um dia, o anjo foi até Maria e disse assim, Maria, você é uma bem-aventurada entre as mulheres, porque bendito será o fruto do teu ventre. O Eterno te escolheu. Você dará à luz, e o seu nome será Jesus. Pronto. Daí, o anjo vai a José. José está dormindo. E o anjo aparece a José em sonho, lembra? E aí o anjo vem para José. Eu fico imaginando que José já provavelmente sabia, né? Maria deve ter falado com ele. Falou, olha José, o anjo Gabriel me visitou. Foi um poderzão que aconteceu lá, uma unção. O anjo contou para mim que eu vou ficar grávida pelo poder do Espírito Santo. E eu vou dar à luz a um bebê. E esse bebê será Jesus, o Salvador do mundo e tal, tarará. Aí José deve ter olhado aquilo e falou assim, quem sabe Deus fala comigo também. E Deus falou. Só que como que Deus falou com José? Deus visita José e disse, José, Maria, tua mulher, ficará grávida pelo poder do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho. E você ajuda ela. Entendeu? Quem sabe o sonho que você tem não é um sonho para você. Entende? Às vezes o sonho que você tem é um sonho para outro. Para outra pessoa. Você vai viver em função de outras pessoas. Você vai dar a sua vida por outras pessoas. Entende isso? Talvez você me olhe e me vê e fala, cara, é legal ser pastor, é legal, pastor Alvim e tal, tarará, tarará. Mas você tem noção do nível de renúncia na minha vida?
de tantas outras coisas que eu gostaria de ter, que não é pecado não, que você pode ter, mas eu não posso. Porque um dia eu fiz uma escolha. E eu entendi que o meu sonho não é o meu sonho. O meu sonho é o sonho das pessoas. A minha maior felicidade não é ter. A minha maior felicidade é ver. E ver o quê? Ver vocês realizando os sonhos de vocês. A minha maior alegria é ter uma igreja vibrante, alegre, cheia do Espírito Santo, e você me contando um monte de coisa. Pastor, Deus tem me abençoado, sabe, Jesus é maravilhoso, Ele tem feito isso na minha família, na minha casa, na minha vida, e tarará, tarará. Sabe essa alegria sua? Eu me alegro muito com você. Eu me alegro. A minha alegria é ver você alegre. E é muito possível que Deus tenha colocado você num sonho, você está dentro de um sonho hoje, e a ficha não caiu. Olhe ao seu redor e veja quantas coisas que um dia você sonhou ter, e hoje você tem. Eu termino te dizendo o seguinte: a gente precisa ser mais grato a Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Seja grato. Seja grato. Muito grato. Feche os seus olhos. Olhe para a sua vida hoje. Olha para as coisas que estão acontecendo hoje. Sabe, o sonho de José não acontece quando ele estava sentado num trono ao lado de Faraó, governando uma nação. O sonho de José acontece quando ele veste uma túnica diferente e as pessoas têm inveja dele. Acontece quando ele está lançado dentro de uma cova pelas pessoas que ele mais amava na vida dele, que eram seus irmãos. Acontece quando ele é vendido como uma mercadoria qualquer. O sonho de José estava acontecendo quando ele estava na casa de Potifar, sendo caluniado por uma mulher. Acontece quando ele estava numa prisão, tentando entender o porquê ele estava ali. Talvez hoje você está vivendo um momento muito difícil da sua vida. Por que não chamar esse momento de a cova de José? Ou da casa de Potifar? Ou da prisão? O que importa é que você está no caminho. E o mais importante de tudo é você ter a consciência de que, apesar de tudo, o Senhor é contigo. Deus está com você.